Entre as muitas histórias e figuras da Bíblia, o nome de Baal se destaca como um ponto de grande interesse e conflito. Mencionado várias vezes nas escrituras hebraicas, ou seja, na Bíblia, essa divindade cananeia não é apenas um personagem secundário em toda essa história. Ele representa um choque profundo de ideias religiosas, culturais e até mesmo políticas, que influenciou muito a história do antigo Israel. Mas, afinal de contas, quem era Baal? Esse outro deus que ousou desafiar a autoridade de Yahvé? E qual a verdadeira importância de sua influência que levou a um confronto tão marcante? Para entender a complexidade dessa figura e o impacto de sua adoração, é fundamental olhar para o contexto histórico e cultural que existia antes e durante os relatos bíblicos. A história de Baal não é só sobre um ídolo de outra religião. É a história de um embate entre diferentes visões de mundo, entre a crença em um único Deus que estava surgindo e as antigas tradições de muitos deuses de uma região rica e diversificada. Aqui nós buscamos investigar quem era Baal e por que ele era realmente adorado, e o grande confronto entre os profetas de Baal e Elias. O cenário histórico e a ascensão de Baal. Muito antes do famoso confronto com o profeta Elias, Baal já era uma figura central entre os deuses do Oriente Médio. Sua adoração, que começou com as civilizações cananeias, é bem mais antiga que a formação dos reinos de Israel e Judá. Baal, cujo nome significa simplesmente Senhor, ou até mesmo Mestre, era visto como o deus das tempestades, da fertilidade e da guerra. Sua presença era tão forte que suas características e poderes se misturavam com os de outras divindades da região, e ele se tornava um símbolo da própria força da natureza e dos seus ciclos. Documentos antigos encontrados em Ugarit, uma cidade na Síria, nos deram muitas informações sobre o culto a Baal. Nesses textos, Baal é descrito como um deus ativo e poderoso que lutava contra o caos e a morte para garantir a chuva e a fertilidade na terra. Sua morte e a ressurreição simbólicas eram celebradas em rituais que buscavam assegurar boas colheitas, algo essencial para a sociedade daquela época. Essa ligação direta com a natureza e a sobrevivência humana explica, em grande parte, o porquê seu culto era tão atraente e duradouro. Quando os israelitas chegaram à terra de Canaã, eles se depararam diretamente com essa cultura religiosa já estabelecida ali. A Bíblia conta várias vezes sobre a dificuldade de Israel em manter sua lealdade a Yahvé, enquanto era tentado pelos cultos a Baal e a outros deuses locais, como era conhecido como Dagon, Marduk, Astarte, Aserá, Tamuz e Quemóis. A promessa de colheitas fartas e chuvas regulares era muito sedutora, especialmente para uma sociedade que dependia absolutamente disso. Essa tensão entre a crença em um único Deus Yahvé e a crença em muitos deuses cananeia é um tema constante nas histórias bíblicas, levando a momentos de crise e mudanças religiosas importantes. O desafio no Monte Carmelo. Yahvé contra Baal. A representação mais marcante e conhecida do conflito entre Yahvé e Baal é, sem dúvida, o episódio descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Este relato detalha o desafio do Monte Carmelo, onde o profeta Elias, um defensor fervoroso da adoração a Yahvé, convoca o rei Acabe, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Todos esses foram convocados para uma prova decisiva. O objetivo era, claro, descobrir qual divindade era o verdadeiro Deus de Israel, aquele que seria capaz de enviar fogo do céu. Esse seria considerado a verdadeira divindade. Essa cena é repleta de emoção e significado. Os profetas de Baal, em sua devoção intensa a seu Deus, eles clamaram por seu Deus desde a manhã até o meio-dia. Aí eles realizaram danças, eles se cortaram, eles fizeram profecias, mas, no entanto, a Bíblia relata que não houve voz, nem quem respondesse e muito menos quem o atendesse. O Elias, com um tom meio de ironia, incentivava eles a clamar mais alto, sugerindo que Baal poderia estar dormindo, viajando ou até mesmo ocupado. Essa provocação de Elias destacava a inutilidade de adorar uma divindade que não respondesse e contrastava com o poder ilimitado de Yahvé.
Quando chegou a vez de Elias, ele reconstruiu um altar para Yahvé, cavou um fosso ao redor e molhou o sacrifício e a lenha com água. E diz que ele molhou isso por 3 vezes, encharcou tudo. E ele tornou isso impossível de pegar fogo. E em seguida ele orou a Yahvé, pedindo que demonstrasse sua soberania. A resposta veio imediatamente e foi impressionante. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto de Elias, e a lenha, as pedras e até o pó, e ainda lambeu a água que estava no fosso que ele tinha feito. Essa demonstração inquestionável do poder de Yahvé fez com que o povo exclamasse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse acontecimento não foi apenas uma discussão religiosa, foi uma afirmação política e social da identidade de Israel. A vitória de Yahvé sobre Baal no Carmelo reafirmou a aliança divina e a exclusividade de sua adoração. E ali ele marcou um momento crucial na luta contra a idolatria. A história termina com a execução dos profetas de Baal e o fim da seca, simbolizando a restauração da ordem divina e a bênção de Yahvé sobre a terra e seu povo. O legado e as consequências do confronto. A vitória de Yahvé sobre Baal no Monte Carmelo foi muito além do evento em si, deixando uma marca duradoura na teologia e na identidade do povo de Israel. Esse episódio serviu como um lembrete poderoso da autoridade de Yahvé sobre todas as autoridades, divindades e sobre os elementos da natureza. Ao mostrar o seu controle sobre o fogo e em seguida sobre a chuva, Yahvé reafirmou seu papel como o único que pode dar vida e fertilidade, desfazendo todas as promessas vazias do culto a Baal. Para o povo de Israel, o confronto do Carmelo reforçou a necessidade de adorar somente a Yahvé. A narrativa bíblica usa esse evento para enfatizar que a lealdade a Yahvé não era apenas uma questão religiosa, mas também uma questão de sobrevivência e prosperidade para a nação. A desobediência, ou seja, o desvio para a adoração de outros deuses como Baal, era frequentemente ligado à desgraça e ao desagrado divino, enquanto a obediência trazia bênção e segurança. Além disso, o episódio do Carmelo consolidou Elias como um dos profetas mais importantes da tradição judaico-cristã. Ele foi um exemplo de dedicação e coragem na defesa de sua fé. A figura de Elias se tornou um símbolo da luta contra a idolatria e da restauração da verdadeira adoração. A história de Baal e Elias continua a ser relevante ao longo dos séculos, funcionando como uma lição sobre as escolhas entre a fé em um Deus superior e as tentações de divindades terrenas, como as suas promessas enganosas. Em resumo, a figura de Baal, embora derrotada na história bíblica, permaneça como prova de complexidade religiosa. O confronto no Monte Carmelo não foi apenas um acontecimento isolado, foi um marco decisivo que confirmou a singularidade de Yahvé e moldou o caminho espiritual de uma nação cujo impacto ainda é sentido hoje na compreensão da fé e da história.